Olá, eu quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diretamente da Igreja Presbiteriana Esperança, em Goiânia. Quero compartilhar com você então a palavra do Senhor nesse momento. Quero te convidar à leitura de Lucas capítulo 5. Nós estamos fazendo uma série de sermões neste texto santo, texto bendito da palavra do Senhor. Leia comigo, por favor, Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2 apenas, e nós vamos continuar refletindo no texto, mas Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Eles estão acusando Jesus porque os pecadores, os publicanos, aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Vou ler novamente. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vamos orar? Vamos pedir que Deus fale no nosso coração, nos dê o pão, nos dê o alimento espiritual. Oremos ao Senhor. Pai, nós agradecemos esta hora bendita. Invocamos o Senhor, Tua bondade, Tua graça. Perdoa os nossos pecados, fala conosco, dá-nos, ó Deus, direção, alimento santo, renovo de vida na Tua presença. Tu conheces, ó Deus, cada pessoa que está agora acompanhando essa reflexão, onde estiver, no dia que estiver, na hora que estiver. Que o Senhor visite esse coração, que o Senhor fale com essa pessoa por Tua graça, por Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, as pessoas estão procurando Jesus. Os publicanos eram os cobradores de impostos que eram judeus, que eram usados pelo Império Romano para oprimir o seu próprio povo. De fato, eram pecadores. Eles cobravam os impostos de forma injusta, eles roubavam, eles oprimiam o povo muitas vezes. Os publicanos não eram pessoas fáceis, eram pessoas difíceis. Os pecadores, os outros pecadores, pessoas adúlteras, prostitutas, pessoas alienadas, alcoólatras, pessoas alienadas na sociedade que estavam ali procurando Jesus para ouvir Jesus. E aí você percebe que quando os fariseus e os escribas, os líderes religiosos dos dias de Jesus, eles então procuravam obedecer, procuravam guardar a lei, e eles se achavam melhores que os outros. Quem eram os fariseus? Os fariseus, historicamente, eles vêm de um grupo que nasceu aí no período interbíblico, daquela dinastia hasmoneana do povo judeu, que dominou no período interbíblico, e nasceu ali um grupo justamente que foi chamado de Hassidim. Os Hassidins eram pessoas que buscavam a pureza, buscavam ser puros, buscavam santidade, piedade, uma vida de oração, uma vida de quebrantamento. Assim nasceram os grupos que vieram destes Hassidims, dentre eles os fariseus. Mas vocês sabem que nos dias de Jesus, os fariseus se tornaram pessoas legalistas, moralistas, pessoas escravas, profundamente escravizadas pelo moralismo religioso, pelo legalismo religioso, que eles interpretavam a lei, que os pecadores deveriam ser apedrejados, deveriam ser punidos, não deveria jamais ser amados, ser tolerados. Eles eram pessoas que tinham que ser expulsas da sociedade. Você que era um santo, um fariseu, um escriba, um religioso, você não podia se reunir com essas pessoas, você não podia comer com essas pessoas, porque você iria se contaminar. Então eles não se contaminavam, eles eram os santos, não é? Os puros. E eles ficam chocados, porque Jesus, o profeta, que eles viam nesse momento como profeta, não é? Jesus que vem ensinando a palavra, mas agora Jesus se assenta, Jesus come com pecadores, então ele se assenta, ele come com pecadores, ele é acusado de ser amigo de pecadores, né? Como se isso fosse o fim do mundo para alguém que andasse com Deus, que amasse a Deus.
E aí, queridos, nós somos chamados a refletir um pouco mais nesse texto e compreender por que Jesus conta então 3 parábolas para tentar alcançar o coração destes homens, trazendo lições para eles, para nós até os dias de hoje. Nós vimos na primeira reflexão dessa série de sermões que o maior alvo de Jesus foi apontar para o Pai, que é visto ali na parábola do filho pródigo, não é? Que também é visto na parábola do bom pastor e também na vida da mulher procurando as dracmas, as moedas dela, a moeda que ela tinha perdido. O bom pastor que vai atrás da ovelha perdida, deixando as 99, ele vai atrás da ovelha perdida. E o pai que vimos na parábola do filho pródigo, que está ali sempre esperando o filho, que pediu tudo, que gastou tudo, que destruiu, que abandonou a família, mas o pai continua amando o filho. O pai continua esperando o filho. Quando o filho se arrepende e volta, o pai de longe vê o filho e corre, abraça, beija, manda fazer uma festa para celebrar o filho que voltou. Então, vimos que, acima de tudo, Jesus está contando essas parábolas para mostrar que os fariseus estão profundamente equivocados em relação ao Pai, ao nosso Deus eterno, que é o Pai, que sim, filhos se rebelam, filhos destroem suas vidas, mas Deus continua sendo Deus de amor. Somos pecadores, somos filhos indignos, como os publicanos, como os pecadores em geral, todos nós caímos em pecado, todos somos indignos da graça de Deus. Mas os fariseus, por serem religiosos, achavam-se melhores que as outras pessoas, achavam-se mais santas, e eles passaram a viver a escravidão do moralismo religioso, do legalismo religioso. Eu quero chamar a sua atenção para o texto aí na parábola do filho pródigo. Quando o filho volta, olha o que nos diz o texto, que o pai manda matar o novilho cevado, manda pôr o anel da família ali no dedo do filho, as vestes de dignidade, manda fazer a festa, toda aquela alegria. Mas o filho mais velho, diz aqui a palavra que quando o filho mais velho, Lucas 15, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recebeu com saúde, o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai querendo conciliar o seu coração, mas olha o que ele diz: mas ele respondeu a seu pai: há quantos anos estou contigo? Há quantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua? E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus está mostrando aqui, apontando que os fariseus devem se olhar aí no espelho e perceberem que Jesus está mostrando que eles são o irmão mais velho. Eles estão na casa do pai? Estão. Eles estão obedecendo? Estão. Mas eles entraram num processo de escravidão do moralismo, do legalismo religioso. E nós observamos, aprendemos aqui no texto que justamente Jesus quer mostrar, apontar que pessoas podem estar na igreja, podem estar na religião, podem servir a religião, podem obedecer, mas elas podem perder a alegria da própria presença do Pai. Há tanto tempo estou te servindo. Olha o que esse filho mais velho diz: eu nunca me alegrei. Ele chega a acusar: tu nunca me deste um novilho para eu celebrar. E o pai: mas tudo que é meu é teu. É a hora que você quer, pega, filho, celebra. Mas ele perdeu a dimensão da alegria. Perdeu a dimensão da alegria de viver na casa do Pai. Queridos, religião pode nos oprimir, mas não Deus. Nós vamos criando regras religiosas. Os fariseus criaram milhares de regras. E eles se tornaram moralistas,
Quando um filho se perdia, eles expulsavam de casa. Quando uma pessoa caía em pecado, eles apedrejavam, destruíam. Não tinha oportunidade de arrependimento, porque religião é dever, religião é obediência. Religião, sim, é dever e obediência, mas também é alegria, é celebração, é vida. E eles perderam a vida, eles perderam a alegria. Outro aspecto que Jesus aponta, quando ele fica indignado, esse teu filho que destruiu tudo, agora o Senhor recebe dessa forma. Quando nos tornamos legalistas, moralistas, nós perdemos a dimensão da graça. Que Deus perdoa miseráveis como nós. E alguns talvez tendo uma ficha um pouco pior, não é? Mas lá no fundo, todos somos pecadores. Jesus foi à cruz por todos os nossos pecados. E o fariseu, o religioso, deveria também então aprender a alegria da graça, de receber os filhos que voltam, de celebrar com os filhos que voltam, de essa dimensão tremenda da graça. A pessoa mais perdida, que causou danos terríveis às vezes para outras pessoas, mas que o Pai recebe, que o Pai abraça, que o Pai celebra. A sua religiosidade, como é que tem sido? Então, quais são as aplicações desse texto? Quais são as lições para a nossa vida? Quais são as aplicações para a nossa vida? Deus quer nos libertar das amarras da escravidão do moralismo religioso. Deus quer nos livrar das amarras da escravidão do moralismo religioso. Então, a libertação da escravidão do moralismo religioso. Queridos, nós estamos falando de vida cristã num tempo em que a gente encontra, por um lado, sim, muitas pessoas brincando com a graça, muitas pessoas vivendo uma vida muito longe de Deus, uma vida de pecado. Isso não deve ser negado aqui nesse texto. Mas precisamos nos avaliar como crentes, como cristãos, porque aqui e ali o nosso coração tende a ser um coração religioso, moralista, legalista. Veja bem, o Senhor quer nos libertar. Ele quer sim que sejamos filhos obedientes. Deus se alegra com a nossa obediência. O filho estava trabalhando no campo, ele disse: há quanto tempo eu te sirvo? Ou seja, trabalho para o Senhor. Então ele era muito fiel no seu trabalho, e Deus se agrada do nosso trabalho como servos. E ele disse: sem transgredir uma ordem tua. Então Deus se agrada também da vida de obediência. Mas jamais o Senhor quer que você perca essa dimensão de Jesus vindo ali, os pecadores querendo ouvi-lo. Os fariseus deveriam ser aqueles que estavam ajudando a receber. Vem aqui, que bom que você veio, né? O Senhor quer falar ao seu coração. Mas não, eles se fecharam nas amarras do moralismo e do legalismo religioso. Jesus quer nos libertar disso, e para isso, primeiramente, precisamos aprender a jamais perder a alegria da casa de Deus, a alegria do povo de Deus, a alegria de celebrar os cultos alegres, a vida devocional alegre, celebrativa. Eu tenho dito, estamos plantando uma igreja presbiteriana e queremos que essa igreja seja uma igreja que tenha, então, serviço a Deus, que tenha uma vida de obediência ao Senhor, aos seus princípios, igreja que tenha moral, que tenha caráter, que tenha dignidade, que tenha integridade, que tenha amor e que tenha alegria. O Salmo diz: servir ao Senhor com alegria. Os Salmos dizem para a gente se rejubilar, para a gente regozijar na presença de Deus. Então, a maneira da gente saber se a gente está caminhando para ser religioso ou não, a primeira pergunta seria essa: como é que é a minha amizade com Deus? Como é que são os meus cultos? Eu tenho alegria? Eu celebro? O Pai diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Deixa eu dizer uma coisa para você: celebre a vida. A vida é muito curta. Celebre com sua esposa, celebre com seus filhos, celebre com a sua igreja. Celebre. Olha a tristeza desse homem. Jesus põe na parábola aqui os fariseus, anos vivendo uma vida de ir ao templo, de servir, de tentar obedecer, mas se tornaram moralistas, legalistas, escravos. Eles não celebravam. Há quantos anos te servo sem transgredir uma ordem tua? Deus nos livre do moralismo religioso.
do legalismo religioso. Celebre, seja grato, ame a vida, ame sua família, ame seus filhos, tenha amizades verdadeiras, reúne seus amigos, celebre, reúna, celebre, bendiga ao Senhor. Outro aspecto, então, é justamente também com esse coração grato, com esse coração celebrativo, pelo perdão que recebemos, pela graça que recebemos a cada dia, ter alegria, visão da graça, alegria por pecadores que veem a presença de Deus. Publicanos e pecadores, prostitutas, políticos corrompidos, pessoas corrompidas que vêm ouvir Jesus. Que nós também sejamos como Jesus, amigo de pecadores. Que nós sejamos pessoas que recebamos pessoas na nossa casa. Que tenhamos grande alegria de receber pecadores na nossa igreja. Nunca julgar as pessoas, amá-las. E se elas estão arrependidas e querem apoio, apoiá-las. Abraçá-las, beijá-las, sustentá-las com nossa vida, com esse compromisso do verdadeiro evangelho. O evangelho transforma todas as coisas, transforma o nosso coração e transforma o coração daquele que vem ao Senhor para ouvir sua palavra, para conhecer sua graça, para conhecer o seu amor. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pai, mais uma vez. Mais uma vez, os fariseus estão sendo chamados a atenção para olhar para a parábola do filho pródigo. Saber que o pai, o texto não nega a rebeldia do filho, não nega o que ele fez com a sua vida se perdendo. Vamos, na próxima oportunidade, analisar a vida do filho pródigo, o terceiro personagem para o qual Jesus está apontando. Mas nesse momento, olhando para os fariseus, o que Jesus quer dizer para eles, é muito importante você como pai espiritual, como pai dos seus filhos na sua casa. O pai concede, você quer ir, meu filho? Vá. Mas o pai está esperando, o pai está amando e o pai ensina isso para nós pais, para a igreja. Ele não expulsou o filho de casa, ele não deserdou o filho, ele não tirou a oportunidade de o filho saber que tinha um pai esperando. Na casa de meu pai, eu vou dizer, pai, eu pequei contra ti. Pai, porque ele sabia que o pai estava esperando por ele. Se hoje seu filho está em rebeldia, se hoje seu filho tem dado trabalho, alguém na igreja, nós temos esse coração para continuar amando? Nós temos esse coração para continuar intercedendo? Nós temos esse coração para receber de volta, abraçar e dizer, filho, seja bem-vindo, nós te amamos. Esse texto mexe com a gente, queridos. Esse texto nos chama para o coração de Jesus, que vem morrer por pecadores. O eterno, o santo se torna um de nós. Isso escandaliza mesmo, isso é uma loucura para os judeus, para os gregos. O Deus eterno, santo se torna um de nós e tem prazer de conversar, de ouvir pecadores, de abençoá-los, de transformá-los. É assim que a igreja tem que viver. Viver o evangelho, não como os fariseus. Se tornou tão sério, tão triste, né? Quando uma pessoa é chamada de fariseu, hoje já sabemos. O fariseu é um moralista, um legalista. Que Jesus nos liberte assim e nos faça, então, amantes da vida, da graça. Amamos o Senhor, servimos a Deus, amamos a sua palavra, procuramos obedecer. Falhamos, mas procuramos obedecer cada dia mais. Mas celebramos a vida, nos alegramos. Não somos moralistas religiosos escravizados. Somos da vida da fé, da vida do evangelho, que recebe pecadores, não para eles viverem do mesmo jeito. O filho pródigo voltou arrependido, quebrantado, e o pai o abraçou e deu uma nova vida, uma nova oportunidade. Continue amando seus filhos, continue amando quem Deus põe no seu caminho, filhos espirituais, continue amando os pecadores perdidos. Vamos amar, vamos ter uma visão de amor. Muito ódio nesses dias, muita violência, que o Senhor renove em nós o que Jesus nos mostra. Amar, ouvir pecadores, acolher pecadores, como ele diz, não ia eu celebrar por um filho que está voltando, que ouve, e ele diz que há uma festa nos céus por um só pecador que se arrepende. Vamos orar? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra que tanto nos alimenta, tanto nos ensina, como pais, como irmãos mais velhos, como amigos do caminho da jornada da vida, onde vários se perdem, se machucam, e que nós devemos amá-los,
acreditar na graça na vida deles, jamais nos tornarmos o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, não nos tornarmos fariseus, escribas, religiosos, escravizados pelo moralismo religioso. Faz de nós, Pai, filhos que te amam, que procuram te obedecer, te servir, mas que sabem celebrar a tua presença, celebrar a vida, a família, a igreja, os irmãos. Faz de nós pessoas que sabem, ó Deus, amar o próximo que está perdido, ferido, machucado, batendo a cabeça por aí. Ensina aos pais a terem paciência com os filhos rebeldes, terem amor por aqueles que estão se perdendo, paciência, e manter o coração aberto, Senhor. Manter o coração aberto para o filho perdido. Ó Deus, e traga de volta os filhos perdidos, Senhor. Traga de volta. Reúna-nos no teu rebanho, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos receber a graça e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, maravilhoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, sobre sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.